Frequentemente vejo uma pergunta pairando no meio dos grupos subaristas que querem fazer o famoso e tão sonhado swap 6 marchas para o seu Subaru. Seja uma Forester, seja um GC, um WRX 2003, 2004, enfim, com esse tutorial vamos sanar todas as suas dúvidas de como fazer esse swap da forma correta. Vamos falar detalhadamente entre os câmbios, o sistema de embreagem, quais as diferenças de tamanho das peças, o porquê que cada peça deve ser trocada, e com o auxílio de uma balança a gente vai conseguir descobrir o peso bruto de um sistema comparado com o outro. Assim você vai poder tomar a decisão com muito mais tecnicidade e saber a limitação dos 5 marchas, até onde que ele vai e a partir de que momento você deve começar com 6 marchas. Então bora para esse tutorial que vai ser bem bacana. Então bora começar esse tutorial. Vamos começar aqui pelo trambulador. O trambulador dos 5 marchas é simples, ele é um tipo de vareta que tem uma junção com 4 buchas e um varão fixo onde ele faz o travamento do sistema, né, para fazer o pivotamento aqui e fazer os engates das marchas. Ele é bem simples, para engatar a ré é só jogar tudo para a direita e puxar e já engata a ré. Agora, já no 6 marchas, ele é um pouquinho mais sofisticado, digamos assim, né? Aqui no 6 marchas, quem sabe, quem já experimentou, sabe que o 6 marchas ele é muito diferente de engate. O feeling dele já muda completamente. É como se a marcha ela fosse engolida, assim, ela puxa a marcha. É bem prazeroso de fazer os engates dos 6 marchas, tá? Essa é uma das diferenças de feeling. O sistema é totalmente diferente na questão de medidas, né? Na angulação das varetas, mas é um tipo varetado também. São varões, né? Tem junção, a junção é diferente, os diâmetros, as buchas são todas diferentes, então não tem como você pegar dos 5 marchas e colocar aqui. Uma outra grande diferença é o puxador da ré. Para fazer o engate da ré, você precisa fazer o acionamento dele e fazer no mesmo sentido dos 5 lá. Joga para trás e engata a ré. Porque ele tem um sistema adicional com uma engrenagem à parte para fazer o engate das marchas, tá? Então por isso que os trambuladores são totalmente diferentes. Olhando por fora assim, tem uma similaridade de funcionamento, porém não tem nada a ver. Você tem que trocar. Precisa do trambulador completo dos 6 marchas para fazer a mudança, certo? E no mais é isso. Outra grande diferença que a gente tem aqui é no cardan. O cardan do 5 marchas, em relação ao do 6, ele é um pouquinho maior. E essa diferença faz com que você não consiga utilizar. Uma delas é essa diferença, que você não consegue utilizar o cardan do 5 no câmbio do 6 montado no carro. Começar pelo tamanho do câmbio. O tamanho do câmbio, mais ou menos aqui do 5 marchas, aqui tá dando quase 3 centímetros, tá? 82,5. O 6 marchas, ó, ele já é um pouco mais comprido, ele tem 88,5 centímetros. Por conta disso, faz com que você tenha uma influência direta no cardan. Consequentemente, o cardan dos 6 marchas ele vai ser mais curto, né? O dos 5 marchas, vamos começar pelo 5. O dos 5 marchas, ele tem aqui, ó, 50 não, ele tem, ele tem 153 centímetros de comprimento. Já os 6 marchas, ele tem 147,5 da base de apoio dele. Então tem uma pequena diferença. Os pontos de fixação aqui eles são os mesmos, então você consegue montar normal. Já o meio dos 5 marchas ele é uma bucha, como se fosse uma tulipa de um semi-eixo. A junção dele que ele é bipartido, né? Já o dos 6 marchas é uma junção já comumente de cardan, né, das pontas, para ter uma robustez maior nos 6 marchas, nesses anos, né, de GD. E outra grande diferença, que
que nós vamos ter aqui é a questão da fixação e apoio que a gente vai ter nos diferenciais. Se você está usando o diferencial de 5 marchas, você precisa, se você está usando o diferencial de 6 marchas, você precisa ter o cardan de 6 marchas, logicamente. Por outro motivo também, o entre-centro dos furos aqui, eles são maiores. Esse aqui do 6, ó, ele vai ter 66, quase 66 milímetros, 65 milímetros. Já nos 5 marchas, ele é bem diferente. Ele é menor, o entre-centros aqui. Os parafusos são menores. Aqui nós temos 62,8, 61,8, aliás. Então, o entre-centros aqui da furação que vai no diferencial é totalmente diferente. Então não tem como você estar usando o cardan de 6 marchas com o diferencial, mesmo que for a mesma relação, etc., sem alguma alteração. Então plug and play não vai servir. Você vai precisar fazer alguma alteração na furação do seu diferencial. Mas por isso que você deve usar todos os componentes de 6 marchas. Vamos falar agora de embreagem. A embreagem dos 5 e dos 6 marchas são totalmente diferentes, tá? Principalmente as dos 2006, 2007 mais WRX. O sistema de acionamento dos WRX 5 marchas, eles são de empurrar, tá? O sistema de embreagem, para ele ser liberado, o sistema aqui de garfo, ele empurra a membrana do platô para fazer o desacoplamento aqui do sistema, né? O rolamento ele corre aqui no eixo, em volta do eixo primário, tá? Fazendo com que ela desacione e faça o desacoplamento, tá vendo? Então todo o conjunto precisa ser substituído, volante, tudo é diferente, tá? Disco não tem como utilizar, principalmente essa daqui, tá? Que era do 2006, 2007. Pode ter casos que embreagens de GT 98, STI 97, 98, eles têm um sistema parecido com o do STI 6 marchas, porém a embreagem ela tem altura de conjunto totalmente diferente, diâmetro totalmente diferente, tá? Agora já a dos 6 marchas, olha a grande diferença aqui, já conta com rolamento. O rolamento ele funciona totalmente diferente, tá? A pista dele é essa aqui da frente. A pista dele, ela é, vamos dizer que ela é interna, né? Por quê? O rolamento ele trava no platô, porque o acionamento aqui é diferente. Ao acionar a embreagem, você está puxando o platô. A mola ela precisa ser puxada para fora do motor para que faça o desacoplamento do sistema de embreagem e assim fazer os engates. E todo o conjunto é totalmente diferente. O disco é maior comparado ao do 5. O volante é totalmente diferente. Ele tem esse, como se fosse uns calços, né, para fazer o acoplamento aqui do conjunto. E por isso que não tem como também utilizar dos 5 marchas. Já vi casos, as embreagens de 5 marchas de GT 98, STI 99, elas encaixarem ok aqui. Porém, essa embreagem ela vai trabalhar erraticamente. E ela vai ter uma durabilidade bem baixa. O pedal vai ser extremamente estranho. Vai ser uma coisa meio áspera, sabe? Parece que ela está com problema, mesmo sendo uma embreagem nova. Então, quando se falar em embreagem para 6 marchas, troque todo o conjunto. Utilize tudo de 6 marchas. Bom, auxílio de mais uma vez aqui nossa balança. A gente vai zerar aqui para não ter nenhum erro, né, de medição. A gente não pode deixar nada suspenso, né, nada encostando, senão a gente... Beleza, tá bom. Aí eu vou ligar aqui, tá calculando aí tudo. A gente tem que zerar com tudo que tá aqui, né, para desconsiderar esse peso aqui. Então vamos montar aqui. Deixa eu deixar ao contrário.
Já era, agora vai dar pra... Bom, aqui tá dando 89 quilos no câmbio 6 marchas, só que ele tá com o trambulador montado. Então eu vou erguer o outro com o trambulador também, porque o trambulador é bem diferente, né, dos 6 marchas, vocês podem ver aqui. Então pode ser que ele tenha um peso a mais, então já está somado aqui, não tem problema. 89 quilos, depois a gente descobre o peso disso aqui separadamente, é só descontar na conta. Então ele já vai para o cavalete, vai ficar lá para poder subir para o carro. E a gente agora vai saber o peso dos 5 marchas e qual a diferença aí, né? Deixa eu botar ele aqui. Então a gente fez uma missão aqui, não deu para ver. Porque não dá pra... Como essa girafa, né, esse guincho de motor, ele não é aberto, normalmente você tem aqueles que são abertos assim, justamente propositalmente para você entrar com alguma coisa. Esse é retinho, né, aí não entrou aqui. A gente fez uma missão aqui, puxei o câmbio para cima, mas deu certo. Dona Fer fez a missão comigo. Ajudou muito aqui. Agora a gente vai travar, porque isso aqui é meio que por precaução, segurança. A gente coloca uma cinta aqui para travar, para o câmbio não cair. E eu já vi acontecendo isso na minha vida, o câmbio cair. Então é bom você ter uma trava aí de segurança. Bom, e o câmbio aqui não cai mais. E aqui já está pronto para subir para o carro. Só que agora a gente vai medir também, vamos contabilizando aí, o peso dos 5 marchas. Vamos saber exatamente o peso dele. Aqui é todo o kit de 5 marchas. Diferencial, cardan. Vamos içar aqui o câmbio. Ele tem uns pontos de fixação aqui. Vou ter que dobrar esse outro aqui. A dúvida vai se acabar. A gente vai baixar aqui. Vai... travar zerar a medida e vamos descobrir o peso dos 5 marchas. Vai zerar. Pronto, agora é só erguer. Daqui a pouco vocês vão saber. E olha a diferença do bicho. Então lembrando que tá nas mesmas condições. O trambulador tá montado aqui, ó. E tá solto aqui a trava, mas consigo engatar o câmbio. Normal aqui. Só tá sem a outra trava aqui também. E... sem mais delongas, para finalizar o vídeo, nós temos aqui, peraí, deixa ele parar, 59,2 quilos, galera. Então uma bela diferença aí de peso. O outro 89, a gente tem 30 quilos a mais. 30, vai, esses 2 gramas aí. É 89, zerado, porque outra vez eu medi ele. Como vai balançando, ele vai mudando. O sensor interno aqui da peça fica mexendo. Então a gente tem 59 contra 89, 30 quilos de diferença, tá? Vamos fazer um briefing geral aí. Quando você deve usar uns 5 marchas? Para qual finalidade? Porque existe a possibilidade de você usar esse câmbio para track day, por exemplo. Mas a galera quer muito... sempre colocar o melhor, mas dá pra você fazer uma coisa mais equilibrada e, cara, se divertir. Porque o que a gente quer no final é se divertir com o projeto. Não ficar anos e anos na prancheta o projeto, comprando peça e não acaba nunca porque você não tem o budget para isso, o orçamento. Agora, se você não tem orçamento, quer dizer, tem um orçamento ilimitado, ou você tem um orçamento que cabe uns 6 marchas, cabe tudo que ele pode exportar,
vai para cima também. Mas eu não indico, se você é novato, começa por baixo, vai sentindo aos poucos o carro, etc. Vai melhorando para você se educar e aprendendo conforme o tempo. Não é porque você tem dinheiro limitado que o conhecimento ele vai também ser comprado, né? A experiência, cara, não tem o que fazer, é só aos poucos, só com o tempo. Você vai tendo essas experiências, vai garantindo mais repertório na pista, seja qual for a modalidade. Drift, arrancada, track, top speed, começa da primeira categoria possível e vai indo, vai galgando os degraus dessa categoria. Pode ser que, como você tem um budget muito alto, você vai galgar essas categorias com muito mais velocidade. Mas ainda assim, pelo menos fique um ano em cada categoria, saca? Não vai, eu tenho grana, eu vou para um ano na Ultimate, por exemplo, e aí no outro ano eu vou para a Fórmula Drift. Vai aos poucos, entendeu? Vai tendo essas interações com os eventos. E, bom, 5 marchas. Já tirei 380 cavalos de um câmbio desse, de um motor. A gente colocava tudo no chão dessa média aí, tá? Porém, entretanto, o cliente ele era um cara que era mais comedido. Ele fazia umas voltas no México, acelerando muito. Então não é tanto parâmetro, mas já consegui colocar 380 cavalos nesse câmbio sem quebras, tá? Só que controlando o torque, uma média de 45, 42 kg de torque. Não era muito torque, já é bastante sendo partindo do original. Mas, se você quer usar seu carro no track, fazer um track tranquilo, usar o mesmo câmbio, cara, fica nos 250 de roda, 40 kg de torque, 38 kg de torque. Não precisa mais que isso, galera, porque você precisa melhorar a tua pilotagem. Uma vez que você, cara, sanou todas as possibilidades de melhoria para baixar seu tempo, colocou o melhor pneu, colocou o melhor coilover possível, extraiu o melhor dessas peças com o melhor ajuste, já decidiu todos os possíveis alinhamentos possíveis para você melhorar a sua entrada de curva, a saída de curva, melhorou a tua pilotagem, aí sim você vai para um projeto mais forte, tá? Mas também na questão de arrancada, a arrancada sofre um pouquinho menos, né? Nesse quesito, porque são tiros, né? E a primeira, galera, desses câmbios é muito difícil de quebrar. Eu nunca quebrei, por mais forte que os carros já foram, que eu já fiz, dificilmente se quebra a primeira, tá? Eu já quebrei ponta de eixo, eu já quebrei de tudo. Quando se tá falando de um carro 4x4, ele tem uma distribuição maior, a divisão maior do torque e potência. Então, não se preocupe tanto com o semi-eixo nesse caso, tá? Porque antes disso vai quebrar alguma engrenagem, alguma coisa interna no câmbio, não vai quebrar semi-eixo, tá? Então, para arrancada, eu já tirei ali pelo menos uns 400 cavalos, cara, para arrancada, e sem problemas. Cara, isso tudo recreativo, galera. Eu nunca fui aquele cara que fui para competir, fiquei 1 ano, 2 anos competindo na arrancada, ou vários anos ali no track day, enfim, para você usar recreativamente, né? Para você se divertir, ir lá pro track e curtir o track. Então esse camarada aqui, numa média de 250 cavalos de roda, 40 kg de torque, no track day sem medo, com embreagem legal, não precisa ser cerâmica. E quanto mais leve o carro, melhor, né? Esse nível de estresse vai baixando. E para arrancada, 400 cavalos, para rua, 320, 45, 48 kg de torque, vai tranquilo. E tudo depende do pneu que você também está usando, a qualidade da roda. A qualidade de roda, o peso dela vai interferir demais, tá? Na questão do estresse mecânico que você vai estar aplicando no câmbio também. Então usar coisas de qualidade no entorno do projeto, né? E é isso. E o problema desse câmbio aqui é justamente isso. Esse projeto, o seu dono, ele é um abusado, bem abusadinho. Ele acelera bastante, ele curte bastante acelerar, quem não curte, né?
Ele passou um pouquinho da medida, faz bastante launch e tal. Ele falou que não faz, ele deve estar assistindo esse vídeo, mas ele faz sim. Que eu andei com ele em outro carro lá, ele é meio doidão. Então, por que esse câmbio quebrou também, né? Ele tá nesse carro, esse GC, e a roda muito pesada, galera, muito pesada, bem taluda. Tipo, o carro ficou com a dinâmica muito boa, tá? Só que essas rodas são muito pesadas, então acredito eu que por esse motivo o peso da roda fez com que essa engrenagem da primeira quebrasse, cara. Eu nunca quebrei a engrenagem da primeira, tá? Por mais que eu já fiz carros fortíssimos, o meu próprio mesmo, já usei 5 marchas por um bom tempo, que eu quebrava era a terceira, a quarta, a segunda também, mais a terceira, que a terceira é a engrenagem, é a relação, né, no caso, que ela é mais próxima do 1 para 1, e aí acaba que ela tem a maior exposição, maior momento de torque, ela fica com mais tempo ali em power band, né? Então é um momento que ela aproveita bem o motor, então acaba estressando bem essa engrenagem, ela não suporta e quebra. Mas a primeira, caras, eu nunca quebrei. Já quebrei central também, nunca quebrei, nunca vi quebrar. Nem o transfer, que é uma engrenagem que faz a transferência para a saída do cardan, tá? De resto, assim, verifica garfos, desgaste normal, você vai forçando, né? E é isso, galera. No mais, é um câmbio muito bom. Recomendo muito você começar num projeto de Subaru com um câmbio desse. 250 de roda, galera, é perfeito. Não precisa ser um motor super dimensionado, com um monte de peça forjada. Tem que cuidar de lubrificação, refrigeração, tanto de óleo e de água, um bom mapa bem construído, gasolina comum, pódio ou etanol, surge tank e acabou. É isso, galera. É um puta custo-benefício, não agrega tanto peso, como vocês viram em todo o sistema, quanto que agregou de peso, 6 marchas, o câmbio 30 kg, semi-eixo, cardan, tudo mais pesado, né? E isso interfere na dinâmica do carro. Mas a Subaru fez um carro e lançou o carro testado com 6 marchas. Sim, lançou, mas a proposta aqui é outra. A gente está falando de um câmbio que é totalmente diferente. Esse câmbio 6 marchas, por que ele aguenta tanto, galera? Vocês vão ver algumas imagens de alguns câmbios que a gente já abriu. Ele suporta muito porque ele está calçado, ele está... as engrenagens estão instaladas nessa placa aqui, essa placa é de ferro, é aço puro isso aqui, cara, é usinado, tá? E por conta da natureza como as engrenagens estão instaladas, e também as engrenagens são muito mais largas, enfim, é outro material, né? Ela acaba tendo uma maior robustez. E tem que ter de natureza já, porque a relação desse câmbio é muito mais curta do que essa. Então, por que usar um câmbio 6 marchas? Se você é um cupim de ferro, no nível mais extremo, você... precisa de um câmbio desse, de verdade. Porque esse é o único que vai te suportar. Esse câmbio, caras, é muito forte. Para você quebrar uma engrenagem aqui, tem que ter algum problema de sincronização, ou o carro tem que ser muito cabuloso, de forte, com pneu chiclete. Tem que ser um negócio insano, sacas? E eu já quebrei. Já quebrei carro, já quebrei um câmbio desse, uma segunda foi terceira, da minha Forester. Só que a gente tem que ter o contexto também, né? Não era um carro super forte, mas ele já foi de carros muito fortes e rodou por muito tempo. O câmbio do meu spec, eu montei toda a mecânica dele numa Forester que eu tinha, vai aparecer aqui na tela. Sensacional, um dos melhores carros que eu já tive de dinâmica. Puta carro, pra mim o melhor carro da Subaru é a Forester. Ela te entrega tudo. E por isso que acaba quebrando, porque é um câmbio já usado e tal, enfim. Mas por que colocar 6 marchas? Se você quer uma relação
mais curta, você vai para um câmbio desse. Você quer um carro que ele tenha uma aceleração maior, trocas de marchas, uma mais em cima da outra, esse é o câmbio. Ele tem uma relação muito mais curta comparada aos 5 marchas, tá? E quando você encurta câmbio naturalmente, você tem maior torque nas engrenagens. Então, por isso que a Subaru também fez um puta projeto de câmbio. Esse câmbio aqui é o consagrado de todos os tempos. Muito robusto e, devido a essa nova relação, eles precisaram reformular o câmbio inteiro, tá? E aqui a gente tem também algumas versões com DCCD. Ele tem um diferencial central eletromagnético, com o óleo dele muda de viscosidade, enfim, e faz com que se transfira um pouco mais de torque para a traseira. Quando esses câmbios têm o DCCD, o diferencial traseiro ele é o Torsen, e os Torsen eles são quase 100% bloqueados, no caso do Subaru. Quando você tem um diferencial traseiro mais bloqueado, você faz com que o carro ele tenha tendência a sair um pouco mais de traseira, saca? Como se fosse um diferencial bloqueado, como se fosse um carro de drift. E justamente quando você tem esses câmbios aqui, você consegue traseirar melhor. E é isso que a gente quer, galera. Não acho que a gente quer o contrário, a gente quer que o carro saia de traseira, que chama momento de yaw, que é o carro fazer a rotação da carroceria para que ele consiga fazer o contorno da curva o mais rápido possível. A gente não quer que o carro saia de frente, só por qualquer motivo de pilotagem, em algum momento de ultrapassagem, enfim, que eu já vi situações como essa na Austrália, lá no Monte Panorama, o cara ele saiu de frente literalmente para ultrapassar o cara. Essa foi uma das vezes que eu vi que isso valeu a pena sair de frente. Mas normalmente, os carros, eles tração dianteira 4x4 traseira, você quer sair de traseira. Você quer que ele faça uma traseirada controlada, logicamente. E com esse sistema de DCCD, que também tem nos 5 marchas, os STIs GC, você consegue ter isso controlado, tá? Tem uma central que faz toda a modulação aqui do sistema. Quando você deixa em automático, ele faz o bloqueio do central de forma automática. Você não decide, você só conduz o carro. Quando você também precisa de uns 6 marchas, quando você quer atingir potências acima de 350 cavalos, com acima de 50 kg de torque, e que você quer acelerar o tempo inteiro e não quer ter problemas de quebra, não quer ter... Porque aqui também suporta isso, nos 5 marchas, 50 kg de torque, 50 de roda, aguenta, mas não vai aguentar você com o pin de ferro que quer acelerar o tempo inteiro. E eu me incluo nisso, quando eu já montei todos os meus carros acima dessa potência, se eu não tivesse uns 6 marchas, e como muitas vezes eu não tinha, quebrei vários câmbios. Então, quando você quer ter um carro muito, muito forte, e é muito delicioso, uma potência ali entre 300 e 400 cavalos, 350 e 400 cavalos, é uma potência sensacional, galera. Você está partindo ali já de 50 kg de torque, obrigatoriamente você vai precisar de um câmbio desse, porque se você não tivesse, você vai ter problema, vai começar a quebrar, gastar dinheiro, enfim, gaste uma vez só, vai para uns 6 marchas que é sucesso. O peso agregado dele vai valer a pena, porque você não vai precisar ir para o mecânico toda hora com o câmbio quebrado. Ele tem o benefício de ter a relação de marchas mais encurtada, isso é muito melhor, muito mais esportivo, o carro acende mais cedo, tá? Você pode até abusar um pouquinho na turbina, um pouquinho maior, e conseguir ganhar mais em alta por conta do câmbio com uma relação mais curta. Você, digamos que maqueia a baixa do seu carro um pouco ruim. Tudo o resto do câmbio é tudo mais robusto, semi-eixo, tudo. Aqui, como eu te falei, se você quebrar um semi-eixo de 5 marchas, cara, só se você forjar esses 5 marchas, colocar engrenagens forjadas, fitness performance, sapinho, qual outro que tem? Lá do sul? Me esqueci agora. Mas enfim, se você decidir forjar seu câmbio 5 marchas, aí sim você vai começar a ter problema de semi-eixo. Muito provavelmente, o semi-eixo dos 5 marchas ele é bem mais fino.
em contrapartida, do 6 tudo é mais robusto. Cardan, diferencial, pontas de eixo, as homocinéticas, é tanto que na traseira é tão mais robusto que até as mangas de eixo são maiores. Como vocês viram no vídeo, os rolamentos são totalmente diferentes. O diâmetro da homocinética é maior. Tudo é maior para suportar todo o torque que você vai aplicar no chão. Então a partir daí, galera, que vocês vão começar a usar esse câmbio, tá? Tem muitos projetos que eu já vi que usa 5 marchas na arrancada, que a galera vai lá, forja semi-eixo, forja tudo, porque eles estão buscando peso também, galera. Esse cara aqui agrega bastante peso. Se você está falando em corrida, todo o possível que você puder eliminar de peso, dependendo da sua categoria, se você conseguir atingir o peso mínimo da categoria, você consegue ter um carro melhor. Então você tem que olhar muito bem seu projeto. Agora um projeto de rua, tudo, enfim, olha por esse lado, porque às vezes um carro de 250 cavalos de roda e um de 280 com 6 marchas vai ter um comportamento totalmente diferente. Esses 30 cavalos a mais aí, para mim não faria sentido você usar um 6 marchas, tá? Sendo que os 5 marchas suportam esses 280 cavalos. Só que é um peso tremendo que você vai ter a mais no carro, adicionado aí. Então, galera, acho que deu para cobrir bastante coisa aí dos câmbios, os motivos, até onde que vai os 5 marchas, a partir de quando usar os 6 marchas. E se você tiver mais dúvida, bote nos comentários aí, recheie com todas as perguntas que vocês quiserem, que a gente vai responder. Acredito que a gente não sanou todas as perguntas que você tem dúvida, que a gente vai poder estar respondendo aí abaixo. Fechou? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.